Boa tarde, companheiros e companheiras, telespectadores da Causa Operária TV. Depois de aí um hiato, estamos organizando umas coisas, outras atividades, mas voltamos aqui finalmente com o nosso programa da Juventude Revolucionária. Esse é um programa aí do que concerne a juventude, todas as quintas-feiras, às 14 horas. Né? Um programa aí organizado pela AJR, a Aliança da Juventude Revolucionária, a juventude aí ligada ao PCO, Partido da Causa Operária. Então, além da minha presença, né, o apresentador do programa, Vinícius Rodrigues, hoje também está comigo o companheiro Eduardo Henrique, diretamente de São Paulo. Pode se apresentar, companheiro. Boa tarde a todos, boa tarde, companheiro Vinícius. Estamos aqui mais uma quinta-feira com o programa da JR, o braço jovem aí do Partido da Causa Operária, que tem tido um papel essencial na defesa das manifestações, como parte da esquerda em si, da garantia que as manifestações fiquem com a esquerda e não sejam sequestradas, e o programa de hoje vai ser bastante sobre esse tema, vai versar bastante sobre isso, a importância da juventude, a importância da combatividade, do espírito de luta da juventude, e a gente tem uma série de notícias aí muito importantes e muito interessantes, e alguns convites, inclusive, para fazer aos telespectadores hoje. Exatamente, a destacar aí a importância da juventude no momento atual, né, das mobilizações. A gente vai convidar os companheiros para as plenárias dos blocos vermelhos. Mas antes da gente entrar aí diretamente nas próximas manifestações, está todo mundo falando aí das manifestações do dia 24 de julho. Nós temos, antes, o tema principal do programa, do Congresso Surpresa da UNE, e antes aí um evento que aconteceu essa semana, que foi aí as atividades na manifestação que teve em defesa de Cuba, no consulado em São Paulo, e posteriormente aconteceu em Brasília, mas a de São Paulo foi a mais importante, né? Que foi aí tivemos aí uma provocação imperialista lá em Cuba, tivemos aquelas manifestações ao estilo das manifestações coxinhas, que a gente viu aqui na época do golpe, né? O pessoal levando bandeira dos Estados Unidos, fazendo uma manifestação direitista, né? Para tentar desestabilizar, para derrubar o regime cubano. Não conseguiram, e dentro dessa manobra aí, teve a tentativa da invasão dos gusanos, que são, né, como os cubanos chamam os direitistas contra-revolucionários, né, os vermes. Teve a tentativa de invadir o consulado de Cuba lá em São Paulo. Mas antes da gente falar propriamente disso, né, que o companheiro aqui, Eduardo, esteve lá presente, eu queria só comentar brevemente sobre essa questão da juventude de Cuba, né, que é uma coisa muito interessante, né, porque, primeiro, lembrar, né, que a Revolução Cubana foi feita aí pela própria juventude, né, você vê aí tanto que a gente vê que o Fidel foi morrer recentemente, né, o Raul Castro tá velhinho, e uma boa parte dos revolucionários aí ainda está vivo, justamente porque em 1959 eles eram bem jovens quando fizeram a Revolução, né? Se eu não me engano, o único com mais de 30 era o Fidel, mas ele começou a guerrilha antes dos 30, o Che Guevara tinha cerca de 27 anos também. Eram ali um grupo de jovens revolucionários que se propôs a derrubar o regime pró-imperialista do Batista e foi para a Serra Maestra, mas não só isso, como também organizou a revolução nas cidades, né? Então é sempre bom lembrar da figura do Frank País, um dos principais revolucionários de Cuba, que organizava aí a parte urbana, né? Organizava os contatos, as pessoas que apoiavam as guerrilhas, que é uma das principais figuras da revolução, apesar dele ter morrido antes da vitória, né? E ele morreu aí, foi assassinado pela ditadura apoiada pelos Estados Unidos, com apenas 22 anos, né? Você vê que o cara conseguiu aí se tornar uma das principais figuras da Revolução Cubana, apesar dele ser um pouco esquecido justamente por ter morrido antes, né? Extremamente jovem. Você vê que a juventude, a Revolução Cubana aí é um exemplo aí do potencial revolucionário da atividade revolucionária da juventude. E eu queria só também destacar que a gente vê aí, como eu falei, né, o pessoal tá velho, tá com
na casa dos seus 90 anos, a primeira geração de revolucionários, mas logo depois das manifestações, não só teve aí a manifestação em apoio à Revolução aqui no Brasil, que a gente vai comentar, como em Cuba também tivemos grandes manifestações que tiveram aí o protagonismo da juventude, porque a Revolução aí, até os dias de hoje, é apoiada, né, pelos setores da juventude. Se você procurar aí a gente tem uma cobertura aqui na Casa Pela TV, a gente fala bastante de Cuba, se procurar qualquer informação aí, você vai ver que tem uma larga parcela jovem da população que defende aí o regime, mesmo tendo nascido. Quem nasceu depois da Revolução, hoje tem 62 anos no mínimo. Tem gente aí que nasceu depois dos anos 2000, tem 18 aí, menos de 18 anos, que defende aí a Revolução com unhas e dentes, devido aí não é um fenômeno aí natural aí da juventude, né? Você defender o regime lá, o Estado Operário Cubano, contra o imperialismo, contra os Estados Unidos, que estão ali sempre à espreita, querendo derrubar e destruir a ilha aí, que é o único país socialista, de fato, da América Latina. Mas, após esse comentário, né, eu queria que o companheiro Eduardo falasse um pouco sobre como foi lá a manifestação e também pode comentar aí o que eu falei, passar as opiniões dele sobre esse caso. É muito importante o que o companheiro Vinícius falou da importância da juventude revolucionária, principalmente porque a juventude revolucionária ela tem um caráter vanguardista em todo tipo de movimento revolucionário, em todo tipo de ofensiva contra o fascismo, contra qualquer tipo de ditadura, e como a gente vê, o sentimento ele sobrevive dentro dos revolucionários. O pessoal da Revolução Cubana, que já está idoso, que continua vivo, porém com uma idade avançada, continuam com esse mesmo sentimento dentro deles, claro, com a mentalidade diferente, mas o sentimento é o mesmo, o sentimento de conquista que a gente viu no consulado cubano, do próprio cônsul lá agradecendo a gente depois, é uma coisa muito bonita de se ver. E eu vou dar um contexto geral do que aconteceu. Nós tivemos a informação de que o consulado cubano seria o local de uma manifestação direitista contra o regime cubano, contra a revolução, contra tudo o que aconteceu de bom em Cuba, que eles não consideram que sejam coisas positivas, e prontamente todos os militantes aqui de São Paulo, da JR, do PCO, mas principalmente a juventude da JR, se prontificou e foi até o consulado cubano e nos posicionamos ali na frente, que é uma casa simples, assim, se você passasse, qualquer pessoa que passasse na rua nem ia perceber que é um consulado, não fosse a bandeira de Cuba lá em cima. Chegamos, o cônsul e os funcionários do consulado estavam fechados dentro do prédio com medo de uma invasão por parte dos direitistas, e junto com a gente também estavam outras organizações de esquerda, PCB, UP, outras organizações. E não tardou 20 minutos que nós estávamos lá, surgiu o primeiro grupo de 10 ou 15 pessoas que diziam ser cubanas, mas claramente estavam ali pagas ou, de alguma forma, contratadas para estar ali, que eles chegaram assim, ofensivamente. Para contextualizar, o consulado fica aqui e tem uma rua subindo, e nessa rua subindo, uma ladeira, os cubanos falsos, os pseudo-cubanos, desceram e começaram a entoar palavras de ordem contra o Fidel, contra Cuba, enfim. E prontamente a juventude do PCO, a AJR, foi e se posicionou diretamente em frente a eles, enquanto o restante da juventude das outras organizações ficou defendendo, segundo eles mesmos, defendendo o consulado de qualquer tipo de invasão ou coisa do tipo. Mas o importante a destacar é que a juventude da AJR ela foi o fator definitivo ali para que esses cubanos não avançassem, esses falsos cubanos não avançassem 1 centímetro a mais do que a polícia estava permitindo eles avançar ali. Inclusive, a polícia que estava lá defendendo eles. Porque, numa estratégia até
covarde por parte dessas pessoas contratadas. Eles levaram crianças no meio deles, eles fingiram que estavam lá manifestando pacificamente, tanto que eles provocavam a gente diretamente, o tempo inteiro, provocando a gente. Aí alguém reagia, eles falavam: olha, policial, tem crianças aqui, olha o que esses comunistas estão fazendo, o que esses caras estão fazendo. Até que chegou uma hora que um deles, eu não sei bem o que aconteceu, mas eu acho que ele deu um empurrão ou partiu para cima de alguém da juventude do PCO e a gente botou eles para correr. Literalmente botou eles para correr. Nessa foto, inclusive, sou eu, que está sendo transmitido agora, que dá para ver claramente que eles não estavam esperando uma resposta. Eles simplesmente acharam que a gente ia sair correndo, que ia abandonar o posto, quando nunca, jamais faríamos isso. O nosso papel ali e o nosso papel como Juventude Revolucionária sempre vai ser defender todos os regimes revolucionários de qualquer ofensiva imperialista ou direitista que possa acontecer. Esse primeiro grupo que está aparecendo na foto aí, logo após esse acontecido, decidiu por ir embora, principalmente por conta desse rapaz de branco que acabou se machucando. Ele partiu para cima da gente e, no meio do salseiro, ele acabou se machucando e eles foram embora 5 minutos depois. Nisso, descemos até a frente do consulado, o cônsul saiu de lá, os funcionários saíram de lá, agradeceram a gente, fizeram um discurso muito bonito, agradecendo a disponibilidade da juventude de poder participar da defesa ali do consulado, porque esse pessoal estava lá para depredar o lugar, para invadir, igual aconteceu em Brasília, que eles chegaram a invadir o consulado. Mas após esse discurso, esse agradecimento por parte dos cubanos de verdade, dos cubanos favoráveis ao regime, que estão ali defendendo a revolução, estávamos todos prontos para ir embora, quando, 20 minutos depois, apareceu um novo grupo de cubanos, dessa vez um grupo até um pouco maior, com os caras enormes, bem maiores do que esse pessoal que estava aí antes, como se fosse um grupo de seguranças, assim. E esse grupo de seguranças ficou lá mais ou menos das 5 horas da tarde até umas 19h30, 8 horas da noite. E nós continuamos lá e não deixamos eles avançar 1 centímetro que fosse. Por mais que eles ficassem fazendo graça, colocassem músicas contra o regime, a gente ficou com as nossas bandeiras, a gente entoou as palavras de ordem em nome do Fidel, em nome do regime cubano, e não deixamos eles passarem. Até que chegou uma hora que a própria polícia, eu acho que deu um toque neles, e eles acabaram indo embora, porque a gente ia ficar ali o tempo que fosse necessário. Fosse a noite inteira, fosse o dia inteiro, fosse uma semana, fosse um mês, a gente ia ter gente ali e não ia deixar acontecer. E é interessante parar para pensar também que foi a juventude do PCO especificamente que ficou ali fazendo a defesa combativa, a defesa de linha de frente do consulado. O restante da esquerda inteira, inclusive a juventude, que dava para ver que estava animada, que estava querendo fazer alguma coisa mais prática para ajudar a gente, porque se eles tivessem se juntado, o que não aconteceu por diretrizes aí superiores, imagino, que eles ficaram parados ali na frente e não ajudaram ali para expulsar os cubanos, de fato. Se eles tivessem, de primeiro momento, se juntado a nós, os falsos cubanos tinham ido embora. Eles saberiam ali que eles não teriam chance alguma. O único motivo que eles tentaram segurar o lugar deles, o posto deles ali na ladeira por mais tempo, foi porque eles acharam que uma hora a gente ia cansar e não cansamos. Até que eles foram embora. Até porque o espírito revolucionário ele não cansa. É uma chama que arde, 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 e é para isso que a gente está aqui. Então, eu queria parabenizar toda a juventude que estava conosco ali, né, nesse momento histórico, essa juventude que pôde presenciar um momento bonito, lindo, que foi o agradecimento do cônsul à juventude do PCO, e destacar mais uma vez a importância de uma juventude combativa, de uma juventude disposta a defender os reais ideais da Revolução. Nossa, muito bom esse relato aí, nem eu sabia tudo o que tinha acontecido. E acho interessante que essa questão da Revolução Cubana, né, que foi feita pela juventude, e é defendida pela juventude do mundo inteiro,
E essa juventude aí que foi no consulado, com a AJR, né, como o companheiro falou, vai ser a juventude que vai fazer a revolução no Brasil também, e a revolução no mundo inteiro, né? Então, acho que esse relato aí é muito bom para deixar isso claro aí, o potencial que a gente tem e o que a gente pode fazer, né, organizando a juventude. E passando aí para o lado do mais combativo que tem para o pior que tem, vamos para o Congresso Surpresa da UNE, né? Que é a maior organização da juventude da América Latina, com certeza da América do Sul. Né? A maior organização da juventude da América do Sul. Então, congrega aí os universitários do Brasil inteiro e que está tendo aí um congresso surpresa, como a gente botou no título, né? Hoje, Congresso Surpresa da UNE. Você estava sabendo? Que é um pouco difícil até de ter informação. A gente foi surpreendido, né, com um post de rede social, há cerca de um mês, falando que teria esse congresso surpresa. A gente sabia desde o início que era um golpe, né? Um golpe aí organizado pela UJS, que dirige a UNE há 30 anos. E agora o negócio, já que eles estão em crise total, né? A gente vê aí uma crise muito grande no próprio PCdoB, né? Que é o partido da UJS. A principal figura aí, mais famosa do PCdoB, o Flávio Dino, ele foi para a direita mesmo, né? Foi para o PSB, virou direitista, virou de direita, como o Marcelo Freixo, aqui do Rio de Janeiro, também foi para a direita. E tem uma forte crise aí nesse movimento, você vê refletido aí nas próprias manifestações, e foi chamado aí um congresso surpresa para tentar se manter ali no poder do aparato da forma mais antidemocrática possível, né? Que a gente já tinha aí uma grande dificuldade aí de atuar nos congressos da UNE nos últimos anos, já eram dados aqueles tradicionais golpes de movimento estudantil, de DCE, né? Esses golpes de movimento estudantil eles são tão tradicionais que a gente até está usando eles de exemplo para as mobilizações agora, né? O que está sendo feito nessa desorganização, né, das mobilizações que teve no dia 3, no dia 24, agora no dia 13, né? Quando as organizações elas estão tomando essas decisões muito erradas e fazendo essas operativas secretas, né? A gente usa até o próprio movimento estudantil, tradicional, que são os golpes. Mas a UNE conseguiu se superar dessa vez, né? O negócio foi um congresso surpresa e online, que assim, para recapitular aí, para quem nunca passou por um congresso da UNE, né? Tem uma eleição de delegados em todas as universidades do Brasil, ou todas que têm alguma mínima organização, mas uma grande parte delas, incluindo até as privadas, tem aí as eleições de delegados, proporcionalmente ao número de estudantes. Esses delegados vão para o Congresso e votam aí a nova direção da UNE. Então, isso é um processo aí de vários meses, né? Acho que cerca de 5 a 6 meses, o processo completo. Pessoas vão, se reúnem presencialmente, na última que teve foi em Brasília, e fazem ali 3 dias de debate político, de articulação de atividades, e você elege a nova diretoria da UNE. Sempre acaba caindo num cara da UJS, porque é uma parada aí, a organização era completamente democrática desde o princípio. Mas agora foi um congresso surpresa, ninguém sabe se como é que está sendo definido isso, né? Parece uma atividade que teve aqui, a última assembleia que teve da UFRJ, né? Quem falou, a definição de quem falava na assembleia era por sorteio, e por acaso foi sorteado todo mundo do DCE. Então é uma coisa bem nesse estilo, assim, um negócio extremamente ridículo. É uma farsa, na verdade é um congresso ilegítimo, né? A gente deveria aí lutar para que a UNE, né, fosse de fato uma organização democrática dos estudantes e que tivesse um congresso sério, que a gente pudesse opinar, votar, definir a direção. Por isso que a gente defende aí a reconstrução da UNE pela base, é uma das principais palavras de ordem da JR, né? E assim, tem que ser denunciado com todas as forças que está sendo feito, né? A gente estava aí no Ato de São Paulo, né? Eu e o companheiro Eduardo, no último dia 3, e vimos lá o presidente da UNE, Iago Montalvão, com uma bandeirinha do Brasil, assim, segurando com toda a força, parecendo aquela louca da cobra, como é que é o nome dela? Janaína Pascoal, né? Ou algum maluco direitista, né? Ele tá lá de azul,
abanando uma bandeira do Brasil, com uma bandeirinha do Brasil, gritando. Você olha assim, você não tem, não tem uma base real aquilo ali, né? É uma coisa que só se sustenta pelo aparato burocrático que foi feito, né? A própria eleição desse Iago, a gente viu, por exemplo, é interessante a gente estar falando dessa atividade de hoje. Na última, eu estava conferindo essa atividade de Cuba, que a gente expulsou os gusanos, estava conferindo o vídeo de uma época que os direitistas tentaram invadir a sede da UNE em São Paulo. E aí a JR foi lá e expulsou os direitistas. E aí tem o Iago Montalvão no vídeo. Isso foi cerca de 2 meses antes do Congresso da UNE. Ninguém conhecia ele. É um cara assim desconhecido que de repente foi alçado aí a presidente da UNE por causa do aparato lá da burocracia estudantil. E é o que a gente está vendo de novo agora com esse Congresso surpresa, né? Então, primeiro que quando eles divulgam de uma forma tão ruim, tão sem informação, que eu fiquei me questionando. Eu sou no momento estudantil, eu queria saber, eu vou ter direito a me candidatar, vou poder votar em alguém, como é que vai ser? A informação não chega para ninguém. Eu não sabia nem se ia de fato trocar a direção da UNE, ou só iam fazer um congresso por fazer e manter o Iago Montalvão. Agora que chegou de fato, está acontecendo, né? O congresso vai acontecer até o dia 18, né? Conferir aqui o último dia do congresso, sábado. Até o dia 17, aparentemente. Alguns dias de congresso, tudo pela internet. Tem os links do Zoom para quem quiser participar, né? Vai ter vários debates, várias atividades aí para você conversar e falar pelo Zoom. Mas no final, o que vai acontecer já está aparentemente muito claro, né? Nós temos aqui a postagem de Instagram do Iago Montalvão, falando assim, foi muito bom estar na UNE, foram 2 anos de alegria. E quando eu vi isso, eu falei, então ele vai sair, né? Descobri pela postagem de ontem dele no Instagram. Ele vai sair, interessante. E aí já mostraram aí a candidata da UJS, que deve ser aí a próxima presidenta da UNE, super famosa. Vamos ver se os companheiros aqui que estão assistindo conhecem a famosa Bruna Brelas. Se alguém já ouviu falar, né, grande pessoa aí do movimento estudantil, né, grande liderança do movimento estudantil, ela provavelmente vai ser aí a próxima presidenta da UNE, porque está sendo indicada aí pelo presidente atual da UNE, né? E que eu saiba, a última vez que não teve essa alternância aí do indicado pelo presidente atual vencer, faz cerca de 30 anos, né? Você vê que o negócio é completamente burocratizado e distante da base dos estudantes. Que a gente vê que, você vê como a gente falou agora da história do consulado cubano, quando a gente viu nas manifestações, são extremamente radicalizados, né? São as pessoas que de fato estão indo para a rua, puxando as manifestações, organizando as manifestações. Foi a juventude, né, a JR, que organizou a primeira manifestação aí que quebrou completamente a paralisia, que foi o 1º de maio, depois que participou de todas as diversas manifestações que aconteceram, né? Os estudantes estão extremamente radicalizados e o Congresso Farsa da UNE está indo numa direção completamente oposta, né? De basicamente dar um golpe, né? Para se manter ali na direção desse aparato. É uma coisa completamente absurda, é um negócio que a gente não deve aceitar de forma alguma, né? Se você parar para pensar aí, ela está entre as principais organizações políticas do Brasil, né? Você tem a CUT, você tem aí os grandes partidos, você tem os partidos da esquerda e você tem a UNE, o MST, né? Ela está ali no nível da CUT e do MST, a UNE. A gente até fala que na direção aberta que esses atos deveriam ter, né? Deveriam ter algumas organizações, seriam os partidos de esquerda, e dentre elas a CUT, a MST, a UNE e a CMP, né? É uma das principais organizações políticas da América Latina. Então, o negócio, assim, é uma monstruosidade que está sendo feito, esse congresso falso, surpresa e ilegítimo da UNE, né? E a gente tem que, então, intensificar a nossa campanha de reconstrução da UNE pela base, né? Por meio das mobilizações, forçar que se chame um congresso real, um congresso presencial e com eleições aí que, de fato, reflitam a vontade aí da base do movimento estudantil, e não a maluquice verde e amarela de convidar o PSDB, fazer reunião com o PSDB, né? Que o PCdoB recentemente estava na sede do PSDB, fazendo reunião para discutir o ato do dia 24.
com o PV, o Cidadania, o PDT, era só partido de direita, e o PCdoB, que, bom, gente, é um partido de esquerda, né, mas do jeito que está, não vai durar muito como partido de esquerda, né, vai acabar, se seguir o caminho que ele está seguindo, vai se destruir e virar mais um desses partidos de direita aí, como o PDT ou o PV que eu acabei de citar. Esse aí é o pessoal que está dirigindo a Uni. É uma coisa completamente absurda, né? Eu acho que se tivesse alguma democracia no momento estudantil, ou a direção da Uni mudaria completamente de postura, porque estaria pressionada pelas bases, ou trocaria essa direção aí, que é a especialista em ficar dando esses golpes aí de DCE, e agora deu o golpe final, chamando um congresso falso, surpresa, online, que ninguém estava nem sabendo. Bom, vou passar a palavra para o companheiro Eduardo e ver se ele tem comentários sobre esse congresso da Uni. O meu comentário, companheiro Vinícius, vai ser mais direcionado à própria figura do presidente da Uni, né, no caso, que é uma coisa que o próprio Trotsky falava: não adianta a juventude ir sem uma base teórica real, sem o conhecimento real da teoria revolucionária. Porque, senão, se o cara está ali como um amálgama de ideologias, de vontades, de interesses, ele não sabe, sem a teoria de verdade, ou às vezes até sabe e ignora quais são os reais interesses, quais são as pessoas e seus reais interesses que estão por trás ali do que ele está realizando. O cara acaba virando ali um preposto de uma vontade maior. No caso do Montalvão, ele é um preposto de uma vontade direitista colocada na presidência da Uni justamente para evitar que a Uni se torne realmente volte a ser, né, realmente uma organização estudantil forte, que defenda realmente os direitos dos estudantes, que é completamente isso seria completamente o oposto do que o interesse da burguesia em si. E sobre a questão do Congresso Surpresa, é muito interessante que a gente já pode puxar para falar da Universidade Marxista, porque esse Congresso Surpresa da Uni mostra que o conhecimento democrático, o respeito pela democracia, o apreço pela democracia, ou até mesmo o conhecimento do conceito do que é democracia, para esse tipo de pessoa, como o Iago Montalvão, e às vezes pessoas até que desconhecem mesmo por falta de acesso, possam entender do que se trata o tema da democracia. Inclusive, a Universidade Marxista, que começou na última terça-feira e está versando sobre o tema democracia, revolução e socialismo, é uma iniciativa da própria juventude do PCO, da AJR, que organizou o primeiro acampamento de férias do partido para poder estudar e entender mais a teoria revolucionária, com temas diversos, em contextos históricos diversos, poder evoluir politicamente, evoluir teoricamente. E, como eu disse, foi primeiro uma iniciativa da juventude e até hoje é a juventude que tem mais interesse. A gente vê aí nas aulas, que agora estão sendo online por conta da pandemia e tudo mais, que a presença é massiva de jovens curiosos, de jovens interessados, de jovens dispostos a estudar, dispostos a aprender, porque é só com a teoria revolucionária, só com uma base de convicção forte dentro de si que você vai poder ser uma pessoa combativa de verdade, seja ideologicamente quando for contestado, seja como no caso do consulado de Cuba, quando você vê uma força ali de pessoas querendo aviltar um momento histórico, um monumento histórico que é a Revolução Cubana, e você está ali com a plena convicção do que você está fazendo é certo, que o que você está fazendo é o necessário para aquele momento. E é para isso que eu faço o convite agora para os jovens que nos assistem, ou até se você não for jovem e tiver interesse, poder participar da Universidade Marxista. A última aula foi na terça-feira, está disponível para quem quiser assistir, para ter um gosto do que é o tema, do que o companheiro Rui, que está apresentando, o presidente nacional do PCO, está apresentando
durante o curso, e, inclusive, justamente pelo conhecimento da importância da formação política teórica de qualquer tipo de revolucionário ou militante, a gente tem mais de 100 bolsas disponíveis para quem quiser entrar em contato com a gente e não tiver condições financeiras de fazer o curso, que está custando o preço módico de R$ 100 por pura custo de produção do evento em si. Quem quiser pode entrar em contato com qualquer militante do Partido da Causa Operária, da JR, e solicitar uma bolsa. Entra no programa do Adote um Militante que a gente tem, porque a gente considera que é muito importante que você que assiste a gente tenha acesso a esse tipo de formação política, tenha acesso a esse tipo de evolução da sua própria convicção no que você está fazendo como pessoa, como revolucionário, como membro combativo da sociedade contra qualquer influência direitista, fascista ou imperialista no seu meio. E, para isso, eu passo de volta para o companheiro Vinícius, se ele quiser fazer mais algum comentário sobre o convite da universidade e a importância dela. Eu queria comentar rapidamente sobre a universidade, que, bom, primeiro as partes técnicas, né, que a gente começou na terça-feira, as aulas vão ser terças e quintas às 18h30. Então, são 2h46 agora, se você está interessado, que provavelmente você está, porque a universidade ela já começou incrível, ela está muito boa, ela tende aí a ser até melhor do que a última que a gente fez. Entre em contato conosco, se você quer entrar aí no programa das bolsas, né? Ou vai lá no site mesmo da universidademarxista.pco.org.br e se inscreve, bem fácil, você bota lá, tem várias formas de pagamento também, e você já pode acessar aí a última aula, e a aula que foi na terça, e pode ver ao vivo a aula que vai ser hoje às 18h30, a segunda aula do curso Democracia, Revolução e Socialismo, né? Então, como o companheiro falou, uma atividade aí da AJR, da Juventude, e é bom lembrar sempre, né, que como eu falei da parte da ação, né, dos revolucionários cubanos, a parte da teoria, apesar de ser uma coisa que também os revolucionários acabaram levando para a vida inteira, né, começou também na juventude. Então você vê aí o Trotsky, por exemplo, escreveu livros importantíssimos aí com seus 26 anos de idade, sobre a Revolução Permanente. Marx e Engels escreveram uma boa parte dos livros deles antes dos 30, né, o próprio Manifesto Comunista. Então você vê aí que a questão da teoria e da prática é uma coisa fortíssima na juventude, e você vai encontrar aqui com a JR, né, seja na Universidade Marxista, seja nas atividades de rua que a gente vai fazendo, que uma coisa complementa e fortalece a outra. A teoria é importantíssima para a prática, e com a prática que você de fato consegue compreender melhor a parte da teoria. Então convidamos todos aí, todos os companheiros, jovens e também quem não é jovem, é apenas jovens de espírito e está nos assistindo, a fazer aí a Universidade Marxista, Democracia, Revolução e Socialismo. Antes de falar sobre as plenárias que a gente está realizando no fim de semana, eu tinha deixado um comentário um pouco esquecido sobre a questão das mobilizações e o uso aí do quebra das táticas. Não chega a ser violento, porque não é, em geral, contra pessoas e tal, mas as pessoas chamam de violento, quebrar vidraças, esse tipo de coisa, que é uma coisa que uma parte da juventude gosta de fazer, acha relevante, faz nas manifestações, e uma boa parte da esquerda ataca essa juventude, né? Então, acho que é importante a gente dar um destaque, assim, sobre isso, e vou ver se o companheiro Eduardo não quer comentar rapidamente. O primeiro comentário que eu tenho para fazer primeiramente sobre a opinião pública generalizada a respeito das atitudes diretas, das ações diretas dos jovens nas manifestações. O companheiro Rui Costa Pimenta falou na análise política da semana passada, na última análise política, no caso, que é até um pensamento meio direitista. Você vê a situação política que o país está, você tem um país com 500 mil mortos, você provavelmente perdeu algum amigo, algum parente, algum conhecido, e está ali numa manifestação e não exacerbar o seu âmago ali, a sua vontade, a sua raiva, a sua tristeza, seja o que for. Não há o
o que criticar assim, com as ações diretas dos Black Blocs que desceram a avenida, quebraram vidraças, colocaram fogo em banco e tudo mais, porque é um sentimento que é entendível, ele é compreensível. A pessoa está revoltada ali, ela é jovem, ela está disposta, ela não tem o medo burocrático que a maior parte das pessoas mais velhas tem de sofrer uma sanção ali, seja penal, seja administrativa, seja de aparecer na televisão porque estava quebrando isso, quebrando aquilo. Não, a pessoa está agindo pelo impulso dela de se revoltar contra um sistema que está oprimindo ela. É simples assim. Aí vem o pessoal da direita e fala vem o pessoal até da esquerda com um pensamento direitista e fala que são infiltrados na manifestação para tirar a dignidade ali da manifestação, como por ser da esquerda e tudo mais. Mas não é o caso. É simplesmente uma questão que pode, sim, como o companheiro Rui Costa Pimenta disse, ter infiltrados, mas, não via de regra, são pessoas revoltadas e com razão de estarem revoltadas, sim. Nós, do PCO, não concordamos como militantes, como partido político, em fazer esse tipo de ação, até porque a gente tem outros objetivos, outros meios, outros caminhos aí que a gente segue, mas não dá para condenar igual aconteceu no caso de uma nota do PCB, do Partido Comunista do Brasil aqui, que condenou completamente as ações diretas dos Black Blocs nas manifestações. Falaram que os Black Blocs foram irresponsáveis, que os Black Blocs não pensaram nos idosos e nas crianças que estavam dentro da manifestação. Isso aí dá para ver o caráter direitista dentro dessa própria nota oficial do partido, está no site deles, pode entrar lá e ler você mesmo. Inclusive, eles estão dispostos a impedir que esse tipo de coisa aconteça. É interessante para pensar que o Partido Comunista do Brasil, com esse nome, com essa carga, com isso, toda essa pompa que eles colocam, estão dispostos a enfrentar os Black Blocs, que estão exercendo o direito de revolta deles ali nas manifestações, mas agora no consulado em Cuba, ficaram quietinhos na frente do consulado e deixaram a gente brigar sozinho contra os falsos cubanos lá. Inclusive, foi até interessante quando a gente finalmente expulsou os últimos falsos cubanos do consulado, o PCB e a UP começaram a entoar palavras de ordem como se eles tivessem feito aquilo, quando quem fez foram os militantes combativos da AJR. Eles ficaram tão somente assistindo de longe, com a desculpa de estar defendendo o consulado. É interessante, como eu disse, por um último comentário antes de voltar para o companheiro Vinícius, pensar que eles são dispostos a brigar com a esquerda, brigar com anarquistas, com quem quer que seja, mas não com a direita efetivamente. Exatamente, muito bem explicado. Sempre lembrando que aquela questão, né, que quando é no Chile, que tacam fogo no prédio, no Paraguai, que tacam fogo no prédio da companhia privatizada de eletricidade, no Paraguai, quando tacam fogo na sede do Partido Colorado, o pessoal bate palma. E aqui fica essa atitude policialesca dentro dos próprios atos, né, querendo delatar os companheiros aí, anarquistas, que adotam essas táticas que a gente não concorda politicamente, mas que são aí uma legítima revolta da população, né? Principalmente da juventude. E sobre o consulado de Cuba, eu queria destacar também uma matéria no Diário da Causa Operária, né, que mostra essa diferença que o companheiro Eduardo Henrique falou entre as organizações. Está no DCO, Diário da Causa Operária, chama O Heroísmo de UP e PCB. É outra matéria interessante aí sobre esse caso do consulado de Cuba. Mas já que o nosso tempo está acabando, né, vou aproveitar aqui nossos últimos minutos para falar os próximos passos aí em quem está interessado em, de fato, organizar a luta no Brasil, a luta contra o golpe de Estado, a luta pelo fora Bolsonaro e por todas as pautas da juventude, né, pela reconstrução da pela base, pelo fim do vestibular e acesso da universidade para todos, pela vacinação em massa da juventude imediatamente, todas as pautas que nos concernem, né, os trabalhadores da juventude, que vão ser aí que a gente consegue conquistar justamente com as mobilizações de rua, né? Que agora a próxima está marcada para o dia 24, mas para organizar a mobilização, teremos aí plenárias em diversas cidades aí no Brasil afora, né? Plenárias com
abertas para todos que querem participar, plenárias de organização dos blocos vermelhos, né? Em oposição aos blocos verde e amarelos da Frente Ampla, os blocos que querem agregar aí os tucanos, que são os maiores inimigos da juventude no Brasil, né? Você vê aí que a destruição neoliberal afeta, assim, drasticamente a juventude. É raríssimo você ver hoje em dia uma pessoa que tenha um emprego, né? Uma carteira assinada com a nossa idade, né? Carteira assinada quase ninguém, mas emprego também já está ficando raríssimo, né? Sobra aquelas coisas de aplicativo ou pior. Bom, estamos aí, o bloco vermelho, né? O bloco da esquerda, o bloco unificado da esquerda, os blocos dos comunistas, o bloco dos jovens. Vamos organizar em diversas plenárias pelo Brasil. Vou citar aqui algumas, né? Que vão ter no Sul, vão ter em Caxias do Sul, Florianópolis, Blumenau, Joinville, Curitiba, Paranaguá. São Paulo vai ter aí diversas plenárias na própria região metropolitana, na cidade de São Paulo, Zona Leste, Centro, Diadema, Santo André, Mauá. Aqui no Sudeste tem Niterói, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. No Centro-Oeste vai ter em Cuiabá, Brasília. No Nordeste tem Feira de Santana, Porto Seguro, Maceió, João Pessoa. Outros locais também, Salvador. No Norte também vai ter plenária. Rio Branco, Manaus, Belém. Então, assim, vamos ter aí, é importantíssimo, né? É o oposto do que está fazendo a UNE, né? Do Congresso falso surpresa. Nós estamos avisando essas plenárias há muito tempo, nós vamos fazer elas presenciais para que toda a população possa ir, né? Participar de fato, possa ver quem está ali, possa, de fato, organizar a mobilização de forma democrática pela base, que é a principal maneira de fortalecer a manifestação e fazer que ela assim seja vitoriosa, né? Então, nós estamos aí indo contra aí, completamente contra o golpismo dentro da esquerda da UNE, né, que faz essas maluquices, e tentando fortalecer as bases, tentando fortalecer a democracia dentro do movimento, para que a gente possa ser vitorioso. Esse aí é o caminho é participar das plenárias do Bloco Vermelho, né, que serão feitas no sábado e no domingo agora, esse fim de semana, dia 17 e 18. Então, estão todos convidados não só a participar das plenárias, como a organizar as próprias plenárias, né? A gente precisa convocar pessoas antes e entrem em contato conosco, quem tiver interesse. Hoje a gente está convocando, amanhã a gente também está convocando. Sábado e domingo vão ser as próprias plenárias, participem. E também podem se preparem também, participem da nossa organização dos atos agora do dia 24, que já começou também, né? Então, por exemplo, aqui no Rio, eu sei que nas plenárias a gente vai ter ensaio de bateria, vamos pintar faixas, já vamos fazer atividades. Tem panfletagens também, a gente panfleta para a plenária, para chamar para a plenária, e ao mesmo tempo está chamando para o próprio ato, né? Então, aí faça parte da organização da luta da juventude, que é a JR, é a vanguarda dessa luta. Bom, nosso tempo está acabando, vou passar aí para o companheiro Henrique falar suas últimas palavras e se despedir. Bom, primeiramente eu queria agradecer a Cecília, Maria e o Carlos Alexandre pelo superchat aqui enviado para a gente e falar para o Carlos Alexandre, é isso mesmo, a gente vai expulsar os tucanos que aparecerem de verde e amarelo, seja onde quer que for. Não tem como tolerar a presença dos maiores opressores da juventude em manifestações da juventude e da esquerda. E meu último comentário, rapidamente, é para quem quiser... Mais especificamente, pode entrar no site do Diário da Causa Operária e ver os horários das plenárias, como dito pelo companheiro Vinícius, onde for mais perto para você. Visto isso, é só entrar em contato com alguém do partido e participar da plenária, que a gente vai se organizar para fazer um grandíssimo ato, um grandíssimo bloco, e manter as manifestações como uma conquista e um direito da esquerda. É isso, eu agradeço pela atenção de todo mundo e passo de novo com o companheiro Vinícius. Bom, eu vou também responder os últimos comentários que apareceram. O pessoal não vai apoiar o Boulos para o governo de São Paulo. A gente vai definir ano que vem isso, né, na época da eleição, mas provavelmente será um candidato nosso. E o Congresso Surpresa da UNE, a gente comentou aqui há cerca de uns 20 minutos atrás. Só voltar um pouquinho o programa, que você vai ver mais informações. E no próprio site da UNE, eventualmente, eles soltaram aí, faz aí poucos dias, soltaram um pouco mais sobre o Congresso. Mas também não é uma coisa que você vai conseguir saber muito, não. Que é um dos objetivos é que ele seja meio secreto mesmo. Então, companheiros, o programa da Juventude Revolucionária vai ficando por aqui. Infelizmente, tem que acabar, né? Mas, semana que vem estamos de volta nesse mesmo horário.
às 14 horas, na verdade, todas as quintas-feiras, às 14 horas, teremos mais um programa da Juventude Revolucionária. É isso, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.